Fala, meu povo, tudo bem? Vou conversar com vocês hoje sobre qual estilo de prova que eu preferia fazer, porque era um tema que sempre dava muita discussão, porque envolve muitas questões particulares também. E indo direto ao ponto, a pergunta é: qual o melhor estilo de prova para se fazer? Certo ou errado, em que um errado anula uma certa, ou aquela múltipla escolha tradicional, A, B, C, D, E? Sendo bem direto, eu prefiro, sem nenhuma dúvida, sem pestanejar, provas com questões certo ou errado, em que um errado anula certo, ou duas erradas anulam a certa. Mais objetiva ainda a resposta. Por quê? Simplesmente porque a maioria dos concorrentes, dos candidatos, tem medo desse tipo de prova. E aí é um benefício muito, um benefício muito grande para quem não tem ou para quem tem menos. Por quê? Quantas vezes vocês não já fizeram prova certo ou errado? Chega no final da prova, o aluno, um candidato, um amigo, pergunta: e aí, deu mais certo ou foram mais alternativas erradas? Um vem dizendo que assinalou mais certo, outro vem dizendo que assinalou mais errado, e aí fica aquele pânico logo na saída da prova. E por que eu acho melhor? Olha, primeiro, a maioria dos concorrentes tem medo, como eu já disse. Segundo, se você tem uma bagagem já de estudos, se você vem fazendo concursos com frequência, tudo isso vai influenciar na quantidade de itens que você vai saber. Na minha visão, as provas certo ou errado, os enunciados são mais simples. Eu digo mais simples porque tem menos pegadinhas. Se você pegar uma prova ABCDE, você tem a possibilidade de ter um exceto, um ainda que, algo nesse sentido que pode lhe deixar em dúvida. E quando o enunciado é certo ou errado, normalmente ele vem mais claro. Óbvio, tem as pegadinhas também, só que se você tiver uma base, um conhecimento mais consolidado, isso vai trazer um benefício muito grande. E eu vou dar um exemplo da prova que eu fiz para técnico judiciário do Tribunal de Justiça de Sergipe, em que a época que saiu o edital eu já estava estudando para os concursos da advocacia pública e resolvi fazer. Não parei para estudar, só na semana da prova eu dei uma lida no regimento interno, só que eu não tinha estudado português, não tinha estudado informática, tinha uma ou outra matéria lá que eu não sabia, que eu não tinha estudado também, mas na prova tinha constitucional, administrativo, civil e processo civil, que eu vinha estudando bacana, e penal e processo penal, que eu não tenho muito domínio, mas eu tinha estudado uma coisa ou outra. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu respondi todas as questões que eu sabia, que como a prova é certo ou errado, os enunciados normalmente são menores, o tempo que você demora para responder é consequentemente menor. Então, eu passei o olho na prova, nas disciplinas de constitucional, administrativo, civil, processo civil, que eram as matérias que eu já vinha estudando, e respondi essas questões primeiro. E tinham muitas questões que eu sabia. E o que eu fiz? Olha, a prova tinha 120 enunciados. Dessas matérias que eu tinha estudado um pouco, eram, vamos supor, 70, 80 questões. Respondi todas elas primeiro, marcando certo ou errado, certo ou errado. E no final, deixei as questões em branco para o final. E aí, quando chegou no final, eu falei, das 80 questões, vamos supor que das matérias que eu estava estudando, eu marquei todas. Tenho a impressão que acertei no mínimo 70, porque eu fiz uma prova com confiança, justamente por conta da bagagem que eu vi. Eita, caiu aqui. Justamente por conta da bagagem que eu havia adquirido durante todo esse período de estudos. E aí, deixa eu só arrumar aqui. E aí,
Por conta disso, eu fui responder, né, as demais. Aí só que eu fiz uma conta. Falei, ó, dessas 80 questões, eu marquei, por exemplo, 40 certo, 40 errado. Normalmente essas provas certo ou errado, elas têm... Deixa eu só ver se está certo. Tá. Normalmente essas questões certo ou errado, em que uma errada não acerta, tem normalmente o mesmo número de itens certos e o mesmo número de itens errados, para evitar que uma pessoa chute tudo e tenha uma boa pontuação. Então, isso que eu estou dizendo só serve para quem tem uma bagagem. Por quê? Se você tem uma bagagem, você exclui aquelas questões que você sabe a resposta e você faz esse cálculo para as outras que você não sabe. Então, por exemplo, sobraram mais 40 itens para responder, sendo que eu marquei 40 certo, 40 errado. Vamos mudar aqui o exemplo. Em que eu marquei 50 certos e 30 errados, 30 itens certos e 30 errados, vão sobrar 40 itens para responder de matérias que eu não tinha estudado. Então, se faltam 40 itens, vamos supor, e normalmente são metade, em que eu já marquei 50 certos e 30 errados, eu tenho que marcar no mínimo 20 errados desses 40 desses 40 itens que sobraram. 20 a mais. Por quê? Porque se eu marcar 20 errados, vai chegar a 50 itens certos. Aí ficaria 50 errados, 50 certos, mais 20, que aí eu poderia deixar em branco. Por quê? Porque se eu errar, a chance de eu errar é menor, por exemplo, se eu marcar tudo errado, porque a maioria dos itens eu marquei certo. Então elas vão acabar, no mínimo, se equiparando o número de acertos e erros. E aí eu não perderia questões, eu somente poderia ganhar, nem que seja um. E quem tem medo não faz isso. Por exemplo, teve nessa mesma prova uma amiga me disse que deixou de 120 itens, se eu não me engano, ela deixou 60 em branco. Aí eu falei para ela, como assim você deixou 60 em branco? Eu fui respondendo as que eu sabia, as que eu não sabia eu fui deixando em branco, fiquei com medo de responder e chutar errado. E aí deixei 60 em branco. Eu falei, não, mas calma aí. Se você acertar todas as que você marcou, todos os 60 itens que você marcou, você só vai poder tirar metade da prova. E se você tirar metade da pontuação total da prova, você não vai, mesmo assim, conseguir uma classificação boa. Aí ela parou para pensar e viu que não foi a melhor estratégia. Agora, por que ela fez isso? Porque ela tinha medo. Ela ficou com medo da prova, ficou com medo de errar e perder itens. Então, se você chegar numa prova desse estilo sem nenhum conhecimento, você vai sair chutando na doida, você corre o risco de tirar uma pontuação negativa, que não vai funcionar. Agora, se você tiver um conhecimento, se você vem numa bagagem boa de estudos, com certeza a prova certo ou errado tem um benefício muito maior do que as de múltipla escolhas clássicas, aquela ABCDE. Então, eu fazia assim, essas provas certo ou errado. Prefiro, sem nenhuma dúvida, prova certo ou errado, porque afasta muita gente. A concorrência diminui bastante em prova certo ou errado, porque o pessoal simplesmente tem medo. Então, não tenha medo, confie na bagagem de estudos que você tem. Se você considera esses fatores como a prova certo ou errado, você resolve num tempo mais curto, você tem mais tempo para pensar sobre as alternativas, você pode fazer esse cálculo entre quantos itens você marcou certo, quantos vocês marcaram errado e extrair todos os benefícios desse método de provas. Beleza? Espero que vocês gostem, continuem comentando, se inscrevam no canal. E outra coisa, tem recebido muitas mensagens do pessoal sobre sugestões que já foram objeto de vídeo, então eu sugiro que vocês procurem outros vídeos aí do canal, os vídeos mais antigos, tem alguns bem legais que pode ser que os ajude aí de alguma forma. Beleza? Até mais, até a próxima, viu?